Vamos lá, OABeiros, vamos seguir mais uma questãozinha na nossa revisão através de questões. Vamos lá, 24 na tela. Relativamente à alteração do contrato de trabalho, já vou grifar qual é o tema, a alteração do contrato de trabalho, é correto afirmar que, letra A, é considerada alteração unilateral, vedada em lei, a determinação do empregador para que o empregado com mais de 10 anos na função reverta ao cargo efetivo. B de bola. O empregador pode, sem anuência do empregado, exercente de cargo de confiança, transferi-lo com mudança de domicílio para localidade diversa da que resultar do contrato, independentemente da real necessidade do serviço. Letra C. O empregador pode, sem anuência do empregado, cujo contrato tenha como condição implícita ou explícita, transferi-lo com mudança de domicílio para localidade diversa da que resultar do contrato, no caso de real necessidade do serviço. D. O adicional de 25% é devido nas transferências provisórias e definitivas. Vem comigo aqui. Muito bem. Vamos então estruturar aqui o tema, né? Bom, preste atenção numa coisa. A regra é alterar? Não. A regra é não alterar. Se eu celebrei com você um contrato de trabalho, vamos com ele, ó, linha reta, até o final. Essa é a regra. Agora, podem surgir situações, circunstâncias, em que seja necessária alteração. Para existir alteração, é necessário que ela seja bilateral, ou seja, haja mútuo consentimento entre empregado e empregador, e ainda assim, ela não poderá acarretar prejuízos diretos ou indiretos para o empregado. Então, a alteração das condições, ela só pode se dar por mútuo consentimento, essa é a regra, e não pode acarretar nem direta, nem indiretamente prejuízo ao empregado, é o que reza o artigo 468 da CLT. Mas muito bem. Mas em decorrência do ius variandi do empregador, o negócio é dele, a gente não pode nunca esquecer, pequenas alterações podem ocorrer no contrato de trabalho. Preste atenção numa coisa. Vamos imaginar que eu tenha uma academia. Tem lá uma academia de ginástica. Aí eu tenho lá um professor de musculação, que os alunos gostam, se dá bem com todo mundo. É um cara legal, os alunos vão no horário dele, gostam dele. E eu tenho uma vaga de gerente que está livre. É um cargo de confiança. Então, essa vaga está livre e eu vou convidá-lo para ocupar esse cargo. Ele vai ocupar esse cargo, vai receber uma gratificação por isso. Preste atenção. Ele não cometeu nenhuma falta grave. Isso é bom que fique bem claro. Mas ele, como gerente, não funcionou. O cara é bom lá no salão dando aula. Lá ele interage legal. Mas como gerente, ele brecou, não funcionou, não ficou legal. Então, eu posso revertê-lo ao cargo anterior? Posso. E isso não é uma alteração ilícita. Quando ele fala não se considera alteração unilateral, o que ele quer dizer é isso. Não se considera uma alteração ilícita, já que a alteração tem que estar por mútuo consentimento. Essa é óbvio que é unilateral, mas pode sim, em decorrência do ius variandi, o empregador fazer essa alteração. Tudo bem? Está mantendo o emprego do cara. Está retirando ele de um cargo de confiança, o nome já diz, não confio mais nele ali, não é porque ele me roubou, não. É porque ele não serve ali. E vou revertê-lo ao cargo anterior. Isso é possível. Vamos para a tela. Vamos ler o artigo 468, parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Pode vir comigo. Beleza? Agora preste atenção numa coisa. Se ele ocupou esse cargo por 10, preste atenção, por 10 ou mais anos, ele ocupou o cargo por 10 ou mais anos, eu posso revertê-lo ao cargo anterior? Posso. Reversão sempre. Mas eu posso retirar a gratificação? Não. A gratificação eu não vou poder retirar, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. É o que diz a súmula 372, item 1 do TST. Então preste atenção. Revertê-lo ao cargo anterior? Sempre. Retirar a gratificação? Observa. Ele ocupa o cargo por 10 ou mais anos? Sim. Nesse caso, você pode reverter, mas não pode tirar a gratificação, repito, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Agora preste atenção numa coisa.
E a transferência, Renzetti? Difere ela um pouquinho da remoção. Imagina que eu tenho uma loja em um bairro e eu tenho uma filial em um outro bairro na mesma cidade. Eu vou retirar um vendedor meu, que é muito bom, vende muito, dessa minha filial A e vou jogar lá para a filial B. Só muda o bairro, a cidade é a mesma. As duas são no Rio de Janeiro. Vou colocar ele na filial B porque lá está fraquinho e precisa de uma pessoa que tenha gás, condição de fazer vender e chamar cliente. Manda ele para lá. Isso é transferência? Não, pessoal. Essa mudança ela não acarreta a transferência do domicílio dele. Ele não tem que fazer as malas, tirar filho do colégio, vir com a esposa. Não. Isso não é transferência. Isso é remoção, é deslocamento. Em suma, transferência para o direito do trabalho é aquela em que há necessariamente mudança de domicílio. Repito, eu vou chamar de transferência aquela que acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Tudo bem? Para ter essa transferência, tem que existir a anuência, tem que ser bilateral, mútuo consentimento. Tudo bem? Artigo 469 fala assim, vamos lá para a tela. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Vem para mim. Tranquilo. Agora observe uma coisa. Existem algumas situações em que será possível a transferência unilateral, Renzetti? Ou seja, pode o empregador, sem a anuência do empregado, transferi-lo? Pode. Veja, imagina que você exerça um cargo de confiança. Você é lá um gerente da empresa. Você exerce um cargo de confiança, um cargo de mando, de gestão, o que for. Então, essa possibilidade de você se deslocar, de você ser transferido, é uma realidade. Tudo bem? Então, nesse aspecto, eu, empregador, posso determinar que você vá sem a sua anuência. A outra hipótese é se no seu contrato de trabalho existe uma condição implícita ou explícita com essa possibilidade. O que é uma condição implícita? O próprio contrato diz. O que é uma condição explícita? Não visualizo, Renzetti, ficou teórico. Vamos lá. Imagina que eu celebrei um contrato com um circo. Eu vou ser o mágico do circo. O circo fica no mesmo lugar? Em tese, não. O circo está sempre passando de cidade em cidade. Então, essa é uma transferência explícita no meu contrato. Eu sei que eu tenho que viajar. Beleza? Então, vamos lá. A transferência pode se dar de forma unilateral, sem o consentimento do empregado, na hipótese de cargo de confiança, ou se existir essa condição implícita ou explícita no contrato de trabalho. Agora, atenção. Atenção. Em qualquer hipótese, a transferência só vai ser possível desde que eu esteja diante da real necessidade do serviço. E o ônus de provar a real necessidade do serviço é do empregador. Eu não posso utilizar a transferência como punição. Vou tirar o empregado dessa filial aqui porque ele está se destacando. Eu, gerente geral, vou tirar esse empregado aqui dessa filial porque ele está se destacando. Vou mandar ele lá para o raio que o parta, lá para a filial D. Que lá o empregador nem vai saber do sucesso dele. Aquele é uma ameaça para mim, lá ele não é. Posso fazer isso? Não, isso é punição. Isso é punição, isso não é possível, tá? A súmula 43 do TST fala assim, ó. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 sem comprovação da real necessidade do serviço. Vem para mim. Então, sempre eu tenho que ter a real necessidade do serviço. Tem que provar que aquela filial precisa daquele empregado. Essa é a regrinha. Veja, o artigo 462, parágrafo 2º, que também traz uma hipótese de transferência unilateral, ele prestigiou o princípio da continuidade, que é a regra da relação de emprego. Veja, se o empregador fecha as portas, fechou o estabelecimento, sei lá, ou o estabelecimento teve um incêndio, não compensa
eu fazer uma obra monstruosa ali? Não. Então, isso justifica eu transferir todos os empregados para outra filial, mesmo que isso acarrete mudança de domicílio. Eu estou prestigiando o princípio, regra, que é da continuidade. Beleza? Muito bem. Agora analisa comigo. A real necessidade do serviço, ela pode acarretar uma transferência provisória e uma transferência definitiva. O que é uma transferência definitiva? Eu vou e não sei se eu volto. E o que é uma transferência provisória? Eu vou, mas eu volto. Volta quando, Renzete? Para a prova não importa. Fica tranquila, confia em mim. Então, transferência definitiva, você vai e não volta. Transferência provisória, eu vou, mas eu volto. Se a transferência for provisória, o empregado vai ter direito a um adicional nunca inferior a 25%, cuidado aqui, do valor dos salários, na verdade remuneração, que ele recebia na localidade de origem, enquanto durar essa situação. Caramba, essa frase, enquanto durar essa situação, dá um aspecto, um caráter provisório para o adicional de 25%. E a banca vai brincar com isso. Vai falar que é 15, que é 35, não, é 25. Então, repetindo, se a transferência for provisória, vai e volta, o empregado vai fazer jus a um adicional nunca inferior a 25% dos salários que ele recebia na localidade de origem. E se a transferência for definitiva? Vou e não volto. O adicional é de nada. Não cabe adicional. É o artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Toma cuidado com ele. Beleza? Vamos seguir então. Agora, cuidado com um detalhe. Renzete, se o empregado exerce cargo de confiança ou se existe a condição de transferência implícita ou explícita e se essa transferência for provisória, ele também vai receber o adicional de 25% ou pelo fato de ele exercer essa função, esse cargo, ele não recebe? Pessoal, o adicional de 25%, ele se caracteriza única e exclusivamente pelo fato da transferência ser provisória, só por isso. Então, pouco importa quem seja você, qual cargo que você ocupa na empresa. Se a transferência for provisória, você vai e volta, você fará jus ao adicional. É a previsão da OJ 113 da SDI 1 do TST. Essa eu quero ler com você, porque súmulas e OJs hoje é gabarito em prova. Olha lá. O fato do empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mensal adicional é a transferência provisória. Vem para mim. É o fato dela ser provisória. E ponto final. Beleza? Não pode errar essa, hein? Se errar não me conta. Vamos voltar para as assertivas lá então? Então, ó. Letra A. É considerada, vamos ler de novo, né? Alteração unilateral vedada em lei a determinação ao empregador para que o empregado com mais de 10 anos na função reverta o cargo efetivo. É considerada ou não é considerada, pessoal? Não é considerada. Lógico que eu posso fazer isso. C. O empregador pode, sem anuência do empregado, exercente de cargo de confiança, transferi-lo com mudança de domicílio para localidade diversa, da que resultado do contrato, independentemente da real necessidade de serviço, independentemente não. Comprovada a real necessidade do serviço. Letra C, vamos lá. O empregador pode, sem anuência do empregado, cujo contrato tem como condição implícita ou explícita, transferi-lo com mudança de domicílio para localidade diversa da que resultado do contrato, no caso de real necessidade do serviço. Completinho, né? Letra C. Vamos ver a D por desencargo? O adicional de 25% é devido nas transferências provisórias e definitivas? Definitiva não. Só na provisória. Na definitiva, na definitiva não cabe adicional, tá? Confirmando comigo, gabarito letra C de casa, ok? Caiu a alteração, não vai fugir disso não. Vai perguntar adicional, coisa do gênero. Mais uma na sua tela. Partindo-se da premissa legal
de que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de um ano de serviço somente será válido quando realizado perante autoridade competente, assinale a afirmativa correta. Presta atenção bem comigo. Se eu sou dispensado, se eu peço demissão e se eu tenho menos de um ano de casa, a minha rescisão é feita onde? No âmbito da empresa. Se eu tenho mais de um ano de casa, a minha rescisão deve ser homologada por órgãos competentes. Qual é a regra? Sindicato ou Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o que a OAB-FGV quis aqui no 9º exame? Saber o seguinte: e se não tem sindicato no local? Nem órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem homologa? E eu, venho cantando essa pedra há muito tempo de exame de ordem. E todo mundo achava que não ia ser perguntado. E foi. E pegou muita gente de calça riada, menos quem foi meu aluno. Vamos ler o artigo 477, parágrafo 1º? Veja lá. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de um ano de serviço só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Beleza. Agora, olha o parágrafo 3º. Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, sindicato, Ministério do Trabalho, a assistência será prestada pelo representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo defensor público e, na falta ou impedimento destes, pelo juiz de paz. Vem cá. Juiz de paz homologando rescisão de contrato de trabalho? Olha aí. Juiz de paz homologando rescisão. Você vai achar o quê? Juiz de paz celebra só casamento. Cai uma dessa, o cara nem lê a assertiva. Meus amigos, a CLT data de 43 e o artigo é válido, é gabarito. Então, qual é a regra? Sindicato, Ministério do Trabalho e Emprego, tá aqui. Aí não tem Ministério Público, Defensor Público e, na falta ou impedimento destes, juiz de paz. Vamos voltar para as assertivas. Letra A. A assistência na rescisão contratual firmada por empregado com mais de um ano de serviço somente poderá ser realizada pelo sindicato representativo da categoria do empregado. O somente mata. Matou a questão. Assertiva. B. Não havendo na localidade sindicato representativo da categoria, a assistência será prestada pela Justiça do Trabalho? Não, a Justiça do Trabalho não vai homologar termo de rescisão. Letra C. Não havendo na localidade sindicato representativo da categoria ou autoridade do Ministério do Trabalho, a assistência será prestada por representantes do Ministério Público ou, onde houver, defensor público e, na falta ou impedimento destes, pelo juiz de paz. É a C. Letra D. A assistência na rescisão contratual firmada por empregado com mais de um ano de serviço somente poderá ser realizada pelo sindicato representativo da categoria. Pessoal, somente? Não dá, né? Vem comigo. Confirmando a mais completa e depois que você ler o artigo, você não vai errar, claro, né? Mas teria que ler letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima. Olha lá. O trabalhador José foi dispensado sem justa causa em 1/6 de 2011, quando percebia o salário mensal de R$ 800. Quando da homologação da sua rescisão, o sindicato de sua categoria profissional determinou à empresa o refazimento do termo de quitação sob o fundamento de que o empregador compensou a maior, eu vou marcar essa palavra, compensou a maior o pagamento que pretendia efetuar a quantia de R$ 1.200, correspondente ao empréstimo concedido pela empresa do trabalhador no mês anterior. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Veja, as assertivas vão vir na sequência, mas antes preste atenção aqui em mim. O que é a compensação? A compensação ocorre quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Beleza? Você pediu demissão.
Tudo bem? Eu vou ter que te pagar algumas verbas. Beleza. Mas você não vai cumprir o aviso prévio. Você não vai cumprir. Eu, empregador, qual é a consequência jurídica? Posso descontar o período correspondente ao aviso. Então, ó, eu, empregador, te devo, você, empregado, me deve. Você não vai cumprir o aviso. Então, eu posso fazer uma compensação? Posso. Matérias de natureza trabalhista, sem nenhum problema. Posso fazer. Agora, preste atenção num detalhe. A gente não está aqui em ação judicial. Existe compensação lá na defesa? Existe. Na contestação, tem compensação. Isso o Kelly e Dirceu vão falar para você, na revisão deles. Agora eu estou no direito material. Então, posso fazer compensação aqui quando eu for lá no sindicato homologar o termo de rescisão? Pode. Mas a compensação aqui, ela é limitada. Limitada ao quê? A 1 mês de remuneração do empregado. Então, no meu exemplo aqui, ó, na questão, ela é clara e diz que o José recebia R$800. Volta para mim. Poderia compensar quanto de José? R$800. Não R$1.200. Como foi feito, o sindicato mandou que voltasse o termo, tá? Olha o artigo 477, parágrafo 5º da CLT comigo, para você fixar bem. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Então pode voltar só os R$800, não 1.200. Vamos lá. Letra A. O sindicato agiu corretamente. A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao valor de R$800, o que importa na necessidade de refazimento de termos de quitação para o ajuste. Me parece muito boa. Como é que eu faço na prova na hora? Assim, ó, uma bolinha e veja as demais. B. O sindicato agiu corretamente. A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao equivalente a 50%? Não, aí não dá. Não existe essa regra, não. O sindicato agiu incorretamente. Não, agiu corretamente. Letra D. O sindicato agiu incorretamente? Não, corretamente, o que confirma o gabarito como sendo letra A. Próxima questão, já na sua tela. João da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Alfa Empreendimentos Limitada, alegando ter sido dispensado sem justa causa. Postulou a condenação da reclamada ao pagamento de aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, indenização compensatória de 40% sobre os depósitos do FGTS, bem como na obrigação de fornecimento das guias para levantamento dos depósitos do FGTS e obtenção do benefício seguro-desemprego. Na peça de defesa, a empresa afirma que o reclamante foi dispensado motivadamente por desídia. Vamos marcar isso. Desídia é uma das hipóteses lá do artigo 482, está até aqui, ó, a linha E, ó. Desídia no desempenho de suas funções e que por essa razão não efetuou o pagamento das verbas postuladas e não forneceu as guias para a movimentação dos depósitos do FGTS e percepção do seguro-desemprego. Considerando que após a instrução processual, o juiz se convenceu da configuração da culpa recíproca, assinale a alternativa correta. Vem cá, vem aqui comigo. O que é culpa recíproca? É quando ambos, empregado e empregador, cometeram a falta grave. Isso é culpa recíproca, quando empregado e empregador ambos cometeram a falta grave. As encapsuladas lá no artigo 482 e 483 da CLT. Se a hipótese de culpa recíproca, o artigo 484 da CLT diz o quê? Ele reduz a indenização que seria devida ao empregado à metade, tá? Se a hipótese de culpa recíproca, a indenização que seria devida por culpa exclusiva do empregador vai ser reduzida pela metade. Essa é a ideia. E aí vem uma súmula que é campeã na sua prova, que é a súmula 14, que fala assim, acompanhe na tela. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito à metade, a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Volta comigo. Se a hipótese for de culpa recíproca, o empregado receberá a metade, 50%,
do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Só não esqueça, saldo de salário e férias vencidas que ele já adquiriu o direito e não gozou, ele recebe de forma integral. Só 50%, que é o aviso prévio, 13º salário e as férias proporcionais. Em relação ao FGTS, a multa vai ser de quanto? Vai ser de 40%? Não, 20%. É pela metade, tá? Vamos então para as alternativas. Olha lá. Letra A. A culpa recíproca é modalidade de resilição unilateral do contrato de trabalho. Vem cá. Pode vir comigo. Cuidado, no curso teórico eu explorei bem isso, para quem assistiu ou vai assistir. Pessoal, as hipóteses de resilição é quando eu tenho dispensa sem falta grave. Dispensa imotivada, pedido de demissão, ok? Distrato, eu não tenho falta grave. A resolução é sempre que eu tiver uma hipótese de falta grave. Ou é dispensado por justa causa, tá? Dispensado por justa causa. Rescisão indireta é quando o empregador cometeu a falta grave, ou na hipótese de culpa recíproca, ambos cometeram a falta grave. Então, aqui não é resilição não, é resolução. A A está fora, deixa eu até cortar aqui. Resilição não, resolução. B. O reclamante tem direito a 50% do valor do aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais. É a súmula 14. Todinha aqui do TST. Letra C. O reclamante não poderá movimentar a conta vinculada. Pode, claro que pode. Letra D. O reclamante tem direito ao pagamento de indenização compensatória sobre os depósitos da FGTS. Não tem não, desculpa. O reclamante não tem? Ele tem, mas lembrando que é 20%, não é 40% não. Confirmando o gabarito, letra... Opa, não é A não, desculpa. Letra B de bola, tá? Confirmou, B de bola. Vem comigo, ok? Então, cuidado aí com resolução, resilição, pra você não errar. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, pra você respirar, tomar uma água, e eu volto com mais super dicas para você.